Olá, está no ar o programa Em Destaque e o tema de hoje é um tema sério que merece todo o nosso respeito, né? Porque nós vamos falar sobre a proteção animal, principalmente na área, né, da Polícia Civil, investigação, os crimes, os maus tratos em Goiânia. Para isso eu chamei ela, nossa convidada especial. Gente, ela é delegada Cimeli Lemes. É um prazer ter você conosco aqui, enriquecendo o nosso programa. Eu que agradeço o convite, Dorca. Sempre bom falar sobre os animais. Eu sou apaixonada. Gente, primeiro que eu te falei nos bastidores que meu sonho era ser delegada ou juíza. Aí me chega uma delegada linda dessa, é competente? Que é isso? Que honra! Todo mundo que é bravo quer ser delegado. Como você descreveria a importância desse grupo de proteção aos animais da Polícia Civil? Olha, eu considero um passo muito grande e ele foi criado em novembro de 2021, justamente por conta da cobrança da população. Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores que antigamente, né, tinha muitos maus tratos aos animais e isso, historicamente, era normal, né? Às vezes a castração em casa, daquele senhorzinho que pegava os gatos, os cachorros e castrava e era normal, apesar de ser um absurdo, né? Desde que eu me entendo com gente, isso continua sendo absurdo, mas eles achavam normal naquela época. E graças a Deus surgiu uma regularização aí para parar esse povo. Então, isso dependeu de muitos estudos, né? Foi uma evolução demorada até, para confirmar que os animais sentem, que eles sentem dor. Eu estava estudando sobre direito animal, eles falavam que antigamente, lá para 1600, quando o animal chorava, eles achavam que era como se fosse uma carroça rangendo, como se fosse um defeito. Meu Deus. Eles consideravam um defeito, porque ele realmente era um objeto. Ele não era considerado como ele é considerado hoje, alguém da família, né? Um ser da família. Então, isso é uma evolução, graças a Deus, e realmente tem muita coisa hoje que configura maus tratos, mas a gente percebe que as pessoas ainda insistem em praticar, eu acredito muito, por conta desse comportamento cultural. Delegada, mas o que você vê hoje nesse cenário em Goiânia sobre os maus tratos? O que você encontra? Você pode citar alguns casos pra gente? Olha, apesar esses crimes mais brutais, com crueldade, em Goiânia, a maioria dos crimes são de forma de omissão de cuidado. Né? Porque tem essa questão da agressão, a gente pega alguns casos, eu acho que teve um caso no interior de um homem que matou um cachorro à paulada, né? Sempre tem umas coisas muito perversas e assim, que assustam. Em Goiânia tem, mas com violência, essa agressão física praticada contra o animal é menor. Aí em Goiânia é muito comum as pessoas, o animal ficar doente, a pessoa não proporcionar o cuidado necessário, né? Porque se o animal fica cheio de carrapato, ele pode ter uma doença do carrapato e evoluir para a morte. Então, assim, é obrigação do tutor prestar esse atendimento. Então, a gente percebe muito essa omissão. Eu acho que 60% das nossas ocorrências é omissão e abandono também, é muito comum. Não, eu ia falar sobre abandono, porque aqui na TV Capital apareceu um cachorro, eu acho que em agosto do ano passado, e ele apareceu com coleira. Até então, todo mundo achou que ele estava perdido, tiramos fotos, colocamos em redes sociais, em grupos do WhatsApp. Ele tinha coleira, começamos a dar comida, até que ninguém apareceu até hoje. Já faz mais de um ano. É muito comum, assim, o abandono. A gente realmente não pode ter certeza, um animal que aparece dessa forma, né? Se o animal surgiu, a gente não sabe se ele fugiu, porque quem acompanha redes de proteção animal, todos os dias alguém perde um animal. Exatamente. É muito comum. As pessoas ainda, culturalmente, as pessoas têm o hábito de deixar o cachorro dar uma voltinha. Ai, gente, não pode. Porque ele sabe voltar, ele é inteligente. Ele é inteligente. E aí, é muito comum para acontecer muito sofrimento para esses animais na rua, mas isso é muito comum. As pessoas ainda fazem isso com a confiança de que é tranquilo. Então, é difícil a gente falar que esse animal seu que chegou aqui, por mais que você não tenha encontrado, às vezes é uma pessoa, um idoso, que não tem acesso à rede social e realmente, às vezes, ele pode ter fugido. Mas a gente não... fica até difícil você iniciar uma investigação dessa forma. A gente recebe muito abandono de pessoas que mudam da residência e deixam o animal na casa. Isso é muito comum. Né, gente, quando a pessoa... Larga sozinho. Larga. A gente pegou um caso de uma cachorrinha ano passado que ela ficou 10 dias e os vizinhos demoraram pra ver. Quando a gente foi pegar, assim, ela tava bem magrinha. Graças a Deus, atualmente, assim, a maioria dos casos, os vizinhos têm percebido com uma certa urgência, né? Muda e deixa o cachorro pra trás. Meu Deus. E qual o telefone pra pessoa denunciar isso?
Em Goiás, você pode fazer a ocorrência de forma presencial, ir na delegacia, registrar. Tem alguns casos que é até importante você ir presencial. Tem o site da Polícia Civil, que tem a delegacia virtual, que você faz o registro online também. Tela. É o site da policiacivil.gov.br, lá tem a delegacia virtual. E tem o Disque Denúncia, que é o 197. O 197 você pode ligar, ou você pode mandar mensagem pelo WhatsApp do 197. O número é 62 985 81 8197. Aí, pelo WhatsApp, você pode encaminhar imagens, que sempre é importante pra gente, as imagens, né? Aqui em Goiânia teve um caso que repercutiu bastante, não sei se chegou na jurisdição de vocês, que foi aquele cavalo que foi atropelado há alguns anos atrás. Não vou falar poucos. Então, realmente. Um cavalo que foi atropelado. Antigamente, era normal, né? As pessoas não paravam, não prestavam socorro. Hoje eu vejo que as pessoas se preocupam em parar. Essa solidariedade aumentou muito, essa rede, né, de pessoas boas, de pessoas do bem. Tem muitas pessoas que se importam, né? Hoje, como eu disse, os animais são filhos, né? São da família mesmo. E muitas pessoas se importam e até fora, né? Mesmo que não seja dele, as pessoas se importam. Mas ainda existe, sim, muito atropelamento. A gente recebe alguns registros de atropelamento, mas o que acontece? Nem sempre o atropelamento vai ser um crime de maus tratos. Por quê? O crime de maus tratos... É bom explicar isso. É importante. O crime de maus tratos, a pessoa... quando a gente investiga, a gente tem que comprovar que houve um dolo, uma intenção, né? E muitas vezes esses animais que estão soltos, às vezes eles saem correndo e entram de uma maneira que a pessoa não consegue nem evitar aquilo ali, né? Então, muitas vezes é acidente mesmo. Não é porque a pessoa... quis fazer essa maldade, praticar aquela ação. Então, isso não é considerado crime. Em alguns casos, quando a gente percebe que existe algum tipo de, a gente chama de dolo no criminal, né, a intenção, aí a gente instaura procedimento. Existe uma lei estadual que ela diz que você tem a obrigação de prestar o socorro após o atropelamento. Só que essa lei, ela é uma lei estadual. Lei estadual não gera crime. Então, essa omissão do socorro por si só não é crime. Digamos que é ilegal, você poderia ser ou multado ou entrar com ação civil, mas não gera crime. Daqui uns dias podia ser crime. Olha... Pelo menos a não prestar ajuda, né? Eu acho, assim, não é que eu não goste, gente, mas é porque a gente que conhece o direito criminal, a gente entende das necessidades. Pensa aqui comigo, você dirigindo e um animal entra na sua frente e às vezes você não consegue parar. Você entendeu? E aí tem a questão de não ter um socorro público. Não é igual ao humano. O Código de Trânsito, ele prevê que a gente é obrigado e tem um crime de omissão de socorro. Sim. Mas a obrigação de quem atropela ou presencia um atropelamento é ligar no 192, no SAMU, ligar no socorro. Para animal você não tem. Como que você vai exigir que né, alguém da sociedade civil, um cidadão, pegue um animal, se responsabilize por ele numa clínica com valor... Gente, você entendeu que em Goiânia os valores das clínicas veterinárias estão superfaturados. Tratamento médico veterinário é muito caro. Muito caro. Não é, por isso que, até quando a gente vai, eu te falei que tem muita omissão de cuidado, né? Mas, por exemplo, a gente recebe denúncias muitas vezes que as pessoas não têm nem geladeira em casa. Como que eu vou falar que essa pessoa que não levou o animal no veterinário está praticando crime porque ela não tá cuidando do animal? Tem que olhar a pessoa no contexto, né? Assim, tem muita coisa que é crime, tem muita coisa que é problema social, né? Então, assim, a gente quando vai num local, a gente analisa isso tudo, porque não tem como, né? Eu já fui em casa de pessoas que não tem banheiro, o cachorro foi atropelado, ela não levou realmente para socorro, mas ela não tem condições. Então, assim, não tem como você punir criminalmente uma falta de recurso financeiro. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso tudo a equipe analisa, a gente faz todo esse levantamento quando a gente vai, verifica, para ficar provado que a pessoa não fez porque ela não quis. Aí por isso que o maus tratos, o crime, a gente vai pela maldade, assim, você tem que provar que foi realmente porque a pessoa não quis fazer, entendeu? Nós vamos agora para um breve intervalo e já nós voltamos para falar desse assunto que aquece nosso coração, né? Nessa proteção. Gente, minha filha ama, viu? Já nós voltamos.
Nós somos da Santé Shoes, uma fábrica de sapatos com 30 anos de mercado. Estamos aqui para te ofertar sapatos de altíssima qualidade. Nós trabalhamos com escarpins, sandálias sociais, rasteirinhas, sapatilhas e muito mais. Nós temos grades de 12 e 6 pares. Essa mistura já é um sucesso. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grão. De volta com o programa em destaque, nós estamos falando sobre a proteção animal com a delegada Cimeli. Falei certo? Olha, a gente estava falando aqui sobre essa importância, né? Essa evolução, graças a Deus, que as pessoas têm hoje dessa proteção. Minha filha é uma protetora nata, né? No porta-mala do carro dela, delegada, tem fracionados rações em saquinhos. E ela leva água com vasilhas descartáveis. Então, ela não pode ver um cachorro na rua que ela põe água e põe ração. Por mais pessoas assim no mundo, né? Com esse coração. Mas, quando a gente vê pessoas com essa sensibilidade, é muito bom. Mas, na sua equipe, como as pessoas têm esse olhar, essa sensibilidade diante dessa denúncia de maus tratos? Olha, a equipe, ela costuma sempre olhar para esse lado, né, do animal. A gente se preocupa com o animal, a gente tenta, né, inclusive a gente sempre está fazendo campanha para arrecadar ração também, porque Olha! Às vezes a gente consegue, em algum lugar que a gente percebe que a pessoa não tem muito recurso, que é mais uma questão social, a gente deixa, às vezes, um saco de ração. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente ajuda, a gente tenta evitar, porque o nosso trabalho ele é em um número muito grande, né? Nossa. Se tudo que aparecer a gente quiser ajudar financeiramente, Não vai ter difícil. como. Mas vira e mexe, a equipe toda é comprometida, é uma equipe toda que gosta de animais. Então, assim, quando chega lá, a gente tenta ajudar o animal da maneira que é possível naquele momento. E a gente analisa essa situação do tutor também, né? Porque muitas vezes, como eu te falei, é um problema social. Quando a gente fala em animal, abrange o quê? Cachorros, gatos? O grupo de proteção animal, ele cuida dos animais domésticos. E animais domésticos é cão, gato, galinha, galos, né? Galináceos, cavalos, coelhos. E aí a gente se baseia, eu não vou conseguir falar aqui porque tem uma lista enorme, é um anexo do IBAMA, a gente se baseia. Mas tem muita coisa, tem patos, mas esses são os mais comuns que eu te falei, né? A gente recebe a maioria cachorro, depois gato. Oh, meu Deus. E aí, cavalo, às vezes, cavalo também tem, e algumas vezes galos. Então, a gente já recebeu de um pato, um marreco. Agora, animais silvestres não fica com a gente, aí fica na delegacia do meio ambiente. O que seria essa denúncia desse pato, esse do marreco? Ele tava numa garagem de um prédio, um condomínio. A pessoa deixou lá numa gaiolinha, a gaiolinha tava suja. Meu Deus. Mas, inclusive, era uma pessoa que tinha problemas de saúde, transtornos mentais, e aí a família tinha internado e já tinha tomado providência para designar, já não era uma questão criminal. Que ele tava ali naquela situação, mas porque a pessoa Que ele mesmo precisava de ajuda, né? E isso acontece, né? A gente recebe, infelizmente, as pessoas, né, têm problemas de saúde e às vezes são ligados a animais e acabam gerando um certo sofrimento. Mas, delegada, vocês ainda lidam com muitas pessoas, como que eu posso dizer? Pessoas ignorantes, que não sabem dessa lei da proteção? Pessoas mais antigas, pessoas que às vezes ignoram? A maioria dos nossos autores são mais velhos, né, pessoas mais antigas, sim. Quando a gente chega numa casa, a equipe fala, né, a gente vai apurar uma denúncia de maus tratos. Normalmente a pessoa fala assim, não, mas eu não bato no meu cachorro. Então a pessoa acha que é só bater, né? Então, e maus tratos vai além disso. Muito além, muito além. Então a gente percebe que existe essa ideia de que praticar maus tratos é agressão. E normalmente essa pessoa ela não sabe. Quando a gente, por exemplo, cachorro acorrentado.
Tem gente que tem o hábito, né? A gente tá vendo até ali nas enchentes que muitos cachorros morreram por ficarem acorrentados, né? E aí tem gente que tem o hábito de criar o cachorro acorrentado. Nessa situação, quando a gente percebe que o animal, ele tá acorrentado, mas ele é um animal que tem um vínculo com o tutor, ele tá bem, ele é um animal vacinado, ele é um animal bem tratado, e o tutor, na hora, ele percebe, que a gente explica, né? Fala, olha, o senhor não pode manter o animal do senhor assim. Sim, 24 horas. Isso. Ah, não, mas eu amarro quando vem um prestador de serviço, eu amarro num período para não brigar com o outro. Isso daí a gente orienta a deixar o mínimo possível, mas a gente não leva isso para criminal. Então, a gente orienta ele a cada vez menos, a gente explica que aquilo ali pode configurar. Então, assim, depende de muita coisa, porque se a gente for pegar todos os tutores que têm um deslize mínimo com o animal e a gente retirar esse animal, a gente não vai ter nem para onde encaminhar. Então, assim, o nosso trabalho é mais de orientação do que de prisão. E essa orientação é muito importante, né? Porque a gente vê que às vezes é falta de informação. Isso. Muita coisa é falta de informação. Falta de informação, como eu te falei, tem muitos problemas sociais, mas a pessoa, principalmente, essa questão do animal, ele precisa de um local com conforto para ele dormir, ele precisa ter um local com cobertura. Parece que as pessoas não se ligam, assim, principalmente quando a pessoa é mais antiga ou veio do interior, parece que ela não se liga nisso, entendeu? Então, realmente, a equipe explica, fala, olha, isso, gente, claro, numa situação que não é muito grave. E que a gente percebe uma intenção de melhorar, quando a pessoa demonstra a intenção de melhorar, né? Porque pra gente, é muito melhor um animal ali numa residência com uma pessoa do que num abrigo por 15 anos sem conseguir uma família, porque a gente sabe que tá uma situação complicada, Exatamente, né? Os abrigos em Goiânia estão super lotados. Isso, então, e adoção é muito difícil, a gente sempre tá aí aprendendo animais em situação de maus tratos, e a gente sabe que não doa com tanta frequência. Então, eu não vou pegar um animal com um detalhezinho que o tutor pode melhorar, e retirar ele para ficar num abrigo dividindo baia aí com não sei quantos. Isso não é recomendação. Talvez não é saudável nem pro animal, né? O cachorro, o gato, porque já criou um vínculo ali, né? Isso. Então, muitas vezes a orientação funciona muito bem. E o grupo de proteção animal, ele atua só em Goiânia. Então, a gente tem os números de Goiânia, mas o que a gente percebe? Cada ano que passa, as denúncias aumentam. De 2022 para 2023, teve um aumento de 69%. Não acredito que os maus tratos aumentaram, porque eu tenho certeza que antigamente era muito pior. Eu também tenho. Eu acredito que as pessoas estão dando essa importância e sabendo da existência do grupo, que isso é maus tratos, que eu tenho onde denunciar, então eu acredito que as denúncias estão aumentando, mas os casos eu não acredito, né? Eu acho que, com certeza, a população cada vez mais tem entendido esse direito dos animais. Acho que eles estão sendo informados que realmente isso é maus tratos, que não é permissivo, que não é mais tratado com naturalidade uma agressão, seja um cachorro, seja um gato ou qualquer outro tipo de animal, né? Porque antigamente tinha aquela história de bater, né? Bater com um pedaço de pau, educar, ou vamos deixar esse cachorro ficar bravo aqui, né? Vamos ensinar ele a ser bravo. E aí fica aquele cachorro que você não pode nem soltar, porque ele quer avançar na metade que tá passando na rua. E aí o dono responde vários tipos de processo por isso. A agressão, né? Castigos físicos, até criança ainda, né, passa por isso. Então as pessoas ainda têm essa mentalidade de educar o cachorro, tem uma mania horrorosa de esfregar o focinho do cachorro no xixi que ele fez. É um tipo de comportamento, e você percebe que muitas vezes como é que eu digo? Com amor. É o tal de tô educando. Ah, mas não é assim? Então, assim, desde que não tenha sido algo muito agressivo, né? A gente já pegou, por exemplo, teve uma situação de um cachorro que fez xixi e o tutor, ele deu uns tapinhas, né? Não foi, eu acho que ele nem esfregou, ele deu uns tapinhas no cachorro e aí filmou. Quando o perito vai analisar, muitas vezes ele considera que a gente dá um termo de orientação, eu fiz o procedimento contra ele, encaminhei para o judiciário, mas muitas vezes a gente considera aquilo mais como educativo e se tiver uma próxima vez, a pessoa vai responder. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente analisa muito o prejuízo para o animal e esse balanço sobre para onde eu vou levar esse animal. É para um lugar melhor? O que ele está sofrendo aqui é pior do que ir para um abrigo ou mudar de lar? Né? Então, assim, a gente é quase um estudo social o trabalho do grupo de proteção social. Cultural, social, econômico, orientação. Bem completo. É bem completo. Eu falo que ele é um trabalho de polícia, as pessoas, elas falam muito, elas esperam muito prisão para maus tratos.
Mas, gente, a proteção animal, ela é muito maior do que vamos prender as pessoas que fazem, né? A conscientização, campanhas de castração. Esse ano a gente fez uma campanha em escolas com jovens, né? Pra gente já ir mudando essa cultura e essa mentalidade. Então, assim, é muito maior. Eu acho que 20% dos casos a gente fala ali de segurança pública, pé na porta e vamos prender esse povo. 2 perguntas para terminar. Uma pergunta em 2. Fala pra gente qual foi a experiência mais difícil que você teve que enfrentar nesse processo da proteção, porque eu sei que a sua carreira vem de longos anos, gente, o histórico dela aqui é enorme. E qual foi o mais satisfatório? Olha, o caso mais difícil que eu passei foi o caso daquele pet shop que a tutora, que a profissional lá, a banhista, que ela bateu na cachorrinha até a cachorrinha virar a óbito. Aquele caso ele foi muito difícil, porque a gente tomou todas as providências e houve uma pressão social e pela mídia muito grande. Muito. A imprensa, né? Isso. E a gente, né, eu estava tomando todas as providências, eu tinha feito o pedido de prisão e o judiciário demorou mais de uma semana para conceder a prisão e eu não podia falar nada. E as pessoas queriam respostas diárias e eu não vou falar que eu pedi a prisão de uma pessoa que tá respondendo, né? Exatamente. E aí a gente não fala, né? Olha, eu pedi a prisão, tô aguardando. Pode fugir, querida. Não é não assim. pode. E não aí, funciona assim. Eu sofri uma semana de prisão. E aí, quando as pessoas perguntavam, a gente meio que tentava enrolar, porque tava esperando o Poder Judiciário. Também não pode falar. Porque não pode falar. E nessa semana eu fui muito massacrada. Meu Deus. Essa delegada não tá fazendo nada. Assim, foi um período bem difícil pra mim, porque eu tava fazendo tudo, mas como eu não podia falar, E tava sofrendo duplo, né? Por a situação e pela pressão, né? Isso, e no final ainda o judiciário não concedeu. Meu Deus. Aí a gente teve que né, enfim, finalizei daquela forma, as pessoas ficam muito indignadas, né? Porque o Poder Judiciário, eles são bem conservadores em relação à prisão, né? A gente sabe, é por isso que eu falo, não é porque a gente não gosta, é porque a gente sabe que a política hoje é de o mínimo encarceramento possível. É assim que o judiciário trabalha. Então, a gente sabe que nem tudo eles vão conceder. Então, isso digamos que a gente se conforma. Eu me conformo, eu não fico me estressando, não. E qual é o caso mais satisfatório nesse processo? Esse é mais difícil. Tipo assim, eu consegui resgatar e tá tudo certo, tá protegidinho. Olha, ou tá bem orientado, não sei. É porque casos satisfatórios são muitos. Algumas vezes... Graças a Deus, né? Algumas vezes a gente se apega, né? Tem algumas situações que a gente acaba se envolvendo ao ponto de fazer vaquinha e ajudar. Teve um caso, tem um cidadão que ele já foi preso 3 vezes por maus tratos. Ele tinha uma casa de show, de festa, e aí ele tinha animais lá para vigiar. E aí ele foi preso em 2021, ele foi preso em 2022 e foi preso esse ano de novo. E sempre, né, com essa postura do judiciário, ele era solto. E aí, da última vez que ele foi preso, tinha 2 animaizinhos, né? Um, infelizmente, não sobreviveu. E o outro a gente conseguiu encaminhar a adoção. Foi um caso que o pessoal lá da delegacia até fez uma vaquinha para poder conseguir pagar as despesas veterinárias. E vou colocar porque é mais recente, né? Ontem a gente conseguiu prender ele, saiu a prisão preventiva dele. Mesmo ele estando, né, sendo crime de maus tratos, como ele praticou o fato 3 vezes e ainda por cima estava foragido. Não é réu primário. Não. Então, assim, às vezes a gente tem algumas respostas boas, né? Que bom, né? E poder perseverar nisso, né? Sim. Até um êxito. Obrigada, delegada, por estar conosco. Agradeço. Principalmente nesse assunto que realmente é uma proteção que nós temos que aprender a colocar como prioridade nas nossas vidas também. Eu espero que cada vez mais os animais sejam respeitados, né? E que a gente tenha mais sucesso nessa atuação. Vamos deixar de novo para quem quer denunciar o telefone? Vamos. Vou deixar 197 para ligação e o WhatsApp é 985818197. Obrigada, e eu espero você e toda a sua família com muita paz, felicidade, proteção para os nossos filhos, para nossa casa e para os nossos animais. Até o nosso próximo encontro. Até lá!